Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos exatamente no mês de abril de 1861 da Revista Espírita. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas e irmãs Aramita e Carla. E já vou envolver a Mita para fazer a prece de gratidão. Vamos envolver a Mita para orar? Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, do trabalho e do estudo. Que possamos estar presente e prestarmos atenção nessas lições que nos forram de muitos desvios, que nos forram na hora do dissabor e da dor, onde aprendemos e vamos descobrindo e alicerçando a certeza da imortalidade da alma, de que a vida não acaba aqui, que não estamos sozinhos e estamos sempre amparados pela Tua misericórdia, pelos espíritos benfazejos e os espíritos que gostam de nós. Então ajuda-nos para que nós possamos, cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos fazer o nosso esforço salutar para que possamos sair vitoriosos e melhores dessa vida, dessa etapa na carne, etapa que é preciosa, etapa que talvez espíritos mais abnegados se empenharam e avalizaram a nossa vinda. Então ajuda-nos para que possamos compreender, internalizar e viver esses ensinamentos. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que espera estar conosco desde sempre, que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos a evocação do senhor Alfred Leroy, que foi suicida, que foi encontrado morto, que ele se enforcou num pinheiro muito alto, quando os trabalhadores estavam indo para o trabalho, e encontraram, e ele foi evocado pelo Kardec. Ainda está na evocação dele. Só 7 dias depois. Item 9. Pergunta a Kardec ao senhor Alfred Leroy: se estivesses bem convencido de que as mais cruéis vicissitudes da vida são provas muito curtas em face da eternidade, terias sucumbido? Muito curtas, eu sabia, mas o desespero não pode raciocinar. Ou seja, ele estava tão desesperado que ele não conseguia raciocinar, ele não via opções, Então, ele se desesperou, ou não soube se arrimar na oração e o desespero tomou conta. 10. Rogamos a Deus que vos perdoe e em vosso favor lhe dirigimos esta prece, a qual todos nos associamos. E aí a prece é: Deus Todo-Poderoso, sabemos a sorte reservada aos que abreviam os seus dias e não podemos entravar a vossa justiça. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Possa ela estender-se sobre a alma de Alfred Leroy. Possam também nossas preces, mostrando-lhe que há na terra seres que se interessam por sua sorte, aliviar os sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de resistir às vicissitudes da vida. Espíritos bons, cuja missão é aliviar os infelizes, tomai-o sob vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar pelo que fez e o desejo de progredir por novas provas que saberá suportar melhor. Essa prece me faz chorar e por isso sou feliz. Dissestes no início: agora estou salvo. Como conciliar estas palavras com o que dissestes depois? Abre aspas, marcho para o suplício. E como entendeis a bondade divina? Eu não podia viver, era impossível. Credes que Deus não veja o impossível neste caso? Então já está se justificando, que não tinha saída para ele se justificando, Observação. Em meio a algumas respostas notavelmente sensatas, há outras
e esta é de seu número, que denotam neste espírito uma ideia imperfeita de sua situação. Isto nada tem de extraordinário, se pensarmos que ele morreu há poucos dias, 7 dias somente. Kardec pergunta agora a São Luís: podeis dizer a sorte do infeliz que acabamos de invocar? A expiação e o sofrimento, essa resposta é de São Luís. Não há contradição entre as primeiras palavras desse infortunado e suas dores. Ele se diz feliz pela cessação da vida. E como ainda está preso aos laços terrenos, sente apenas a ausência do mal terreno. Porém, quando seu espírito elevar-se, os horizontes da dor, da expiação lenta e terrível, desenrolar-se-ão diante dele e o conhecimento do infinito, ainda velado aos seus olhos, ser-lhe-á o suplício que entreviu. E ele cometeu suicídio enforcado, né? E ele não fala dos traços, né? Ele não fica aprisionado ao enforcamento, né? Ainda tem 7 dias, pelo visto a expiação e sofrimento é o que vem para ele ainda. Porque normalmente o espírito fica fixado, repetindo, a gente aprende isso, né? Mas ele pode ter saído por uma liberação da misericórdia para o estudo deles, né? 7 dias tem pouco tempo. Tem pouco tempo, ele ainda está muito obnubilado. Então, a sorte do infeliz é a expiação e o sofrimento. Ainda virão, né? Que diferença estabeleceis entre este suicida e o da samaritana? Ambos se mataram de desespero e, no entanto, sua situação é bem diferente. Este se reconhece perfeitamente, fala com lucidez e ainda não sofre, ao passo que o outro não acreditava estar morto e desde os primeiros instantes sofria um suplício cruel, o de ter a impressão de sentir seu corpo em decomposição. O suicida da Samaritana foi um que foi encontrado, tinha um banho, uma casa de banho que chamava da Casa da Samaritana, e ele pediu um banho e ficou para lá, né? Como ele já estava demorando muito, foram atrás dele. Quando o encontraram, a banheira estava cheia de sangue e ele tinha cortado a garganta, se matou. E ele foi evocado um tempo depois, tanto essa evocação, o suicida da Samaritana, está no livro O Céu e o Inferno, né, na segunda parte, Suicidas, e ele relata que ele não tinha morrido, né? Quando pergunta se ele tinha morrido, ele estava em desespero, que ele não tinha morrido, ele ainda sentiu o corpo dele, que nada tinha acabado. E esse aqui não, esse aqui sabe que acabou, que ele está dizendo, ó, acabou a vida, eu estou feliz porque acabou a vida. Mas não está em desespero ainda. Mas não está em desespero, porque o São Luís disse dele que está muito próximo ainda e ele ainda não tem nem noção, ainda não vê nem o sofrimento e o desespero. É por isso que o André Luiz fala na obra Obreiros da Vida Eterna, ele diz assim, não existe, André, na obra, né, o mentor espiritual diz, não existe uma desencarnação igual à outra. Ele acompanhou 5 desencarnações, né, mas não existe uma igual à outra. Cada uma tem suas particularidades. Vamos lá. Uma imensa diferença, diz o São Luís, uma imensa diferença. O suplício de cada um desses homens reverte o caráter próprio do seu progresso moral. O último, alma fraca e alquebrada, suportou tanto quanto creu. Duvidou de sua força, da bondade de Deus, mas nem blasfemou, nem amaldiçoou. Seu suplício interior, lento e profundo, terá a mesma intensidade da dor que sentiu o primeiro suicida. Apenas não é uniforme à lei de expiação. Ou seja, ele vai sentir? Vai. Não entendemos porque não é agora, né? Aí tem uma nota. A narrativa do suicida da Samaritana foi publicado no fascículo de junho de 1858. Já estudamos, né? Gravando. Estamos gravando, já estamos regravando. Aos olhos de Deus, qual o mais culpado e qual o que sofrerá grande castigo? Este que sucumbiu à sua fraqueza ou aquele que, por sua dureza, foi levado ao desespero? Seguramente o que sucumbiu pela tentação. Qual foi o que sucumbiu pela tentação? Este de agora.
ele vai sofrer mais quando ele tomar consciência do que ele fez. O outro foi pela dureza, pelo desespero, que ele não tinha ninguém. Aqui ele fala, olha, uma imensa diferença. O suplício de cada um desses homens reveste o caráter próprio do seu progresso mortal. O último, alma fraca e alquebrada, suportou tanto quanto creu. O último foi quem? O de agora. O de agora, O seu né? Alfred Leron. O seu Alfred. Duvidou de sua força, da bondade de Deus, mas nem blasfemou nem amaldiçoou. Seu suplício interior, lento e profundo, terá a mesma intensidade da dor que sentiu o primeiro suicida. Apenas não é. Então ele diz que ele é um homem que o quê? O último, a alma fraca e alquebrada. O outro blasfemou, né? Seguramente sucumbiu pela tentação. Um sucumbiu à sua fraqueza. A fraqueza é a tentação. Ou aquele que por sua dureza, pela sua dureza, ele foi levado ao desespero. Sucumbiu à tentação. Bom. Seguramente o que sucumbiu pela tentação. Porque na verdade o desespero, a gente está aqui discutindo, a gente ficou em dúvida quem foi o desespero e quem foi que sucumbiu quem foi pela tentação. E a tentação aí, porque a gente sabe que existe influência espiritual também. Mas o desespero é um momento, né? Então a tentação é algo que vem te sondando, sabe? Vem ali te envolvendo, você pensa, dispensa. O desespero não, é um momento, uma hora você vai. Por isso que ele coloca aqui que seguramente o que sucumbiu pela tentação, porque é aquela pessoa que vem construindo o suicídio, né? A prece que por ele dirigimos a Deus lhe será útil? Sim, a prece é um orvalho bem fazejo, né? Aquilo que a gente estuda muito no Memória de um Suicida, a importância de nós orarmos pelos nossos irmãos que por um momento realizaram o suicídio, né? Agora o artigo chamado Jules Michel. Jules Michel, morto aos 14 anos, amigo do filho da médium, senhora Costello, evocado 8 dias após a morte. Então, segundo que é apenas assim uma semana, né? Evocação. Agradeço por me evocardes. Lembro-me de vós e dos passeios que nos fizestes dar no Parque Monceau. E que dizeis do vosso camarada Charles? Charles sente muito pesar por minha morte. Mas estou morto? Vejo, vivo, penso como antes, apenas não me posso tocar, nem reconheço nada do que me cerca. Que vedes? Vejo uma grande claridade, meus pés não tocam o solo, deslizo, sinto-me arrastado, vejo formas brilhantes e outras envoltas em branco, pressionam-me e me rodeiam, uns me sorriem, outros me metem medo com seus olhares negros. Acabou de desencarnar, né? Acabou de estar no estado de perturbação. Ainda está em estado de perturbação. Ele ainda não saiu da Terra. Ninguém sabe se esse rapaz era bom ou não, né? 14 anos, né? Não está tão contaminado ainda, né? E naquela época ainda era mais criança ainda, né? Apesar que nessa época não existia nem juventude, né? Com 12 anos já era considerado adulto. Mas ele não estava corrompido ainda, né? Vedes a vossa mãe? Ah, sim. Vejo minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ei-los todos. Minha mãe chora muito. Gostaria de lhe falar como vos falo. Ela veria que não estou morto. Como fazer então para consolá-la? Peço-vos que faleis de mim. Queria também que dissesseis a Charles que vou me divertir bastante ao vê-lo trabalhar. Vedes o vosso corpo? Claro, vejo-o lá, deitado, todo duro. Entretanto, não estou naquele buraco, uma vez que me encontro aqui. Onde estáis então? Estou ali, junto de vossa mesa, à direita. Acho engraçado que não me vejais. Eu vos vejo tão bem. Ou seja, ele não tem noção, né, que ele está desencarnado, ele não entende que ele vê um corpo duro lá no buraco, né, que é onde o corpo dele está sepultado. E ele diz, eu estou vivo. Eu estou vivo, né? E não entende. Ele sabe que está morto, mas ao mesmo tempo eu estou vivo. É o estado de perturbação que a gente diz. E você observa que ele tem 14 anos e ele
ele não reconheceu ainda a sua condição espiritual, ele permanece com 14 anos, né? E ele também não está em estado de sofrimento, de tortura. Ele diz que vê olhos iluminados e alguns olhos meio escuros, né? Vê luz. O que sentistes quando deixastes o corpo? Não me lembro bem do que senti então. Tinha muita dor de cabeça e via tudo quanto é tipo de coisa ao redor de mim. Estava completamente entorpecido. Queria mover-me e não podia. As mãos estavam molhadas de suor e sentia uma grande agitação em meu corpo. Depois, nada mais senti e despertei bastante aliviado. Não sofria mais e estava leve como uma pluma. Então, me vi em meu leito e, contudo, não estava nele. Vi toda a movimentação que faziam e fui para outra parte. Como soubestes que eu vos chamava? Não me dou muita conta de tudo isso. Ouvi bem que há pouco me chamáveis e vi imediatamente. Porque, como dizia a Charles, não sois enfadonha. Adeus, senhora. Até mais ver. Voltarei a vos falar, não é verdade? Ou seja, ele veio e também tinha uma simpatia por ela. Interessante, né? A importância da evangelização infanto-juvenil, a evangelização de adulto, né? Uma criança, porque a gente não tem, qualquer um de nós a qualquer momento a gente pode desencarnar, né? Não existe só idoso desencarna, criança desencarna, jovem desencarna, né? E é uma informação tão importante, né? Imagina se você... Quando é o Charles, né? O Charles é o amigo. O Júlio. Se o Júlio tivesse sido evangelizado, ele estaria compreendendo perfeitamente o que está acontecendo com ele, né? Mas ele não teve uma evangelização, então fica muito difícil. Por isso a importância da evangelização de crianças, de jovens e adultos. E é gostosa a comunicação dele, até por isso mesmo, pela ignorância e pela puerilidade, assim, bem infantil, né? A gente vê, olha, fala pra mamãe, eu tô bem, eu tô aqui, eu tô... Não morri chora não. muito. Ela chora muito, fala que eu tô bem. Fala pro Charles que eu vou ficar rindo dele trabalhando. Essa é a ideia, essa coisa da continuidade mesmo, da leveza, né? Da leveza, exatamente isso. As obras de André Luiz, ela retrata muitos vales, né? E de tudo que a gente leu, nós não encontramos criança em sofrimento. Tem jovens adultos, idosos, mas crianças não, tá? Então, na obra Entre a Terra e o Céu, né, fica mais claro ainda das crianças que são recolhidas para as escolas, né? Como é o nome lá? O Lar da Bênção, que tem lá a Blandina, Mariana, né? Escola de Mães, alguns dos corações que cuidam, né? E lá na obra Entre a Terra e o Céu é o recolhimento do Julinho, que inclusive foi um suicida, né, na encarnação anterior. Então, há um amparo muito grande para esses espíritos que saem da Terra por uma providência divina ainda na idade infantil. E permanecem no mundo espiritual e dali já programa uma nova reencarnação. Vamos iniciar então correspondência. Uma correspondência de Roma, 2 de março de 1861. Senhor, diz a correspondência, abre aspas, Senhor, há cerca de 4 anos ocupo-me aqui das manifestações espíritas e tenho a felicidade de contar na família com um bom médium que nos dá comunicações de ordem superior. Temos lido e relido o Livro dos Espíritos, que nos proporciona alegria e consolação, dando-nos as mais sublimes e admissíveis noções da vida futura. Se desta pudesse duvidar, as provas que tenho agora são mais que suficientes para consolidar a minha fé. Perdi pessoas que me eram muito caras e tenho a inapreciável felicidade de saber que elas são felizes e posso corresponder-me com elas. Dizer da alegria que por isso experimentei é inexprimível. A primeira vez que me deram sinais manifestos de sua presença, exclamei: então é verdade que nem tudo morre com o corpo? Eu vos devo, Senhor, o ter me dado essa confiança. Crede em minha eterna gratidão pelo bem que me fizestes, porque, malgrado meu, o futuro me atormentava. A ideia do nada era horrível
e fora do nada só encontrava uma incerteza atormentadora. Nada de dúvida, agora parece que renasci para a vida. Todas as minhas apreensões se dissiparam e minha confiança em Deus voltou mais forte que nunca. Espero muito que, graças a vós, meus filhos não tenham os mesmos tormentos, pois são alimentados com as verdades que a razão crescente não pode neles senão fortificar-se. Todavia, faltava-nos um guia seguro para a prática. Se não temesse importunar-vos, desde muito já vos teria pedido conselhos da vossa experiência. Felizmente, vosso livro dos médiuns veio preencher esta lacuna e agora marchamos a passo mais firme, pois estamos prevenidos contra os escolhos que se podem encontrar, os obstáculos. Estou enviando, Senhor, algumas amostras das comunicações que há pouco recebemos. Foram escritas em italiano e, sem dúvida, perderam na tradução. Apesar disto, serei muito grato se me disserdes o que pensais delas, caso me favoreçais com uma resposta. Será um encorajamento para nós. Peço-me desculpeis, Senhor, esta longa carta e crede no testemunho de simpatia do vosso devotado Conde X. E é interessante porque ele tem ciência da ocupação do Kardec, até pelo tamanho da carta ele pede perdão, né, desculpas, e imagina as comunicações, mas ele deve imaginar, porque o Kardec diz, temos muitas correspondências, ficamos até tarde para responder, então ele pede desculpas. E ele faz evocações em Roma, né? Ele está escrevendo essa carta de Roma e mandando para Kardec, Já né? em francês, né? Ele traduziu as evocações que tinham sido em italiano e está mandando para o Kardec para ele avaliar e se ele puder, né, dizer alguma coisa. Ele disse que vai ser muito grato e vai ser um esforço a mais, né, um incentivo a mais para eles. E ele fala que ele estuda o Livro dos Espíritos, né? Temos lido e relido o Livro dos Espíritos, e que ele ficou muito contente com a edição do Livro dos Médiuns, que a gente sabe foi em janeiro desse ano, de 1861, que foi lançado o Livro dos Médiuns. Ele disse que eles também estudaram o Livro dos Médiuns. Ia ser legal esse movimento dele de colocar para Allan Kardec avaliar, né? Porque às vezes a gente fica tão vaidosos, né? Faz trabalho, não se acha... Dificilmente a gente faz esse movimento, e eu achei legal esse movimento dele de simplicidade e de respeitar a posição de Kardec e colocar as evocações para que Kardec pudesse avaliar, né? Muito legal isso. E aí fica a lição do Conde X, vamos estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Nota: a profusão de matérias força-nos a adiar a publicação das comunicações transmitidas pelo Sr. Conde X, em cujo número algumas há admiráveis. Extraímos somente as respostas seguintes, dadas por um dos espíritos que se lhe manifestaram. Então ele mandou um monte de coisa, não deu para o Kardec publicar, mas ele leu e tirou essa parte aqui interessante de uma delas. Pergunta: conheceis o Livro dos Espíritos? Como os espíritos não conheceriam sua obra? Todos a conhecem. É muito natural em relação aos que nela trabalharam. Mas quanto aos outros espíritos? Há entre os espíritos uma comunhão de pensamentos e uma solidariedade que não podeis compreender, homens, que vos nutris no egoísmo e não vedes senão pelas estreitas janelas de vossa prisão. Por isso que é esse ser coletivo, né? Ele pergunta do Livro dos Espíritos e o Espírito responde, como que não? Né? Como que não? Ou seja, havia um movimento coletivo realmente dos Espíritos nesse trabalho. Né? Por isso que, como eles chamam, foi uma chuva, né? E em vários pontos, em vários lugares. Então, eu acho que era assim, o comentário do mundo espiritual era a chegada da terceira revelação, né?
E é interessante. Tanto os bons como os maus, porque para impedir também vieram. Sim. A crucificação de Jesus foi uma obsessão coletiva. E a pergunta é interessante porque ele fala assim, quem escreveu está sabendo, mas todos, aí ele fala dessa comunhão de pensamento, né, que a gente não... Essa unidade, todos estamos com o mesmo propósito, pelo mesmo fim, né? Que é, volto novamente a falar do Evangelho de ontem, quando Lázaro diz, o amor, quando a pessoa ama verdadeiramente, ela é como se ela, não vou usar o termo anular, mas ela deixa de valorizar a personalidade, né? A sua própria personalidade, né? E aí a gente pega a figura do apóstolo Paulo, né? Quando diz, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Aí a gente pega o nosso Senhor Jesus Cristo, que olha para João e diz, mas tu estás me vendo e não está vendo Deus? Dizendo que ele reflete Deus, logo a personalidade dele é refletir Deus. Então, esse movimento, né? Então, no mundo espiritual, esses espíritos nobres, eles são esse ser coletivo. Eles não estão preocupados se é o A, B, C ou D. O que importa realmente é o conteúdo, é o trabalho que está sendo realizado, né? Muito bom. Os princípios acima das personalidades. Exatamente. Trabalhastes nela? Não pessoalmente, mas sabia que devia ser feita e que outros espíritos muito acima de mim estavam encarregados dessa missão. Que resultados produzirá? É uma árvore que já lançou sementes fecundas em toda a terra. Essas sementes germinam, logo amadurecerão e em pouco tempo serão colhidos os frutos. E aí você já sabe, né, que pouco tempo. Não é como a gente pensa. Não, e uma coisa interessante, se a gente lembrar no Cartas e Crônicas, né, tem a história do Allan Kardec, da reunião no mundo espiritual no final do século XVIII para o advento que ia acontecer no século XIX. E ele diz que era uma reunião de luminares de todas as épocas e de todos os tempos. E ele cita um monte de personalidades que estavam lá. E entre eles, né, aí depois ele diz que chega uma turma assim, meio escura, meio apagada, né, que eram os encarnados, e entre eles estava quem? O Napoleão Bonaparte. E desce um espírito de luz lá, quem é? É o Kardec, que acompanha o Napoleão e diz assim, tu tens que ajudar nessa missão, né? Kardec e Napoleão é o nome do capítulo 28 da mensagem, e está no nosso canal, tá, gente? Vai lá que é maravilhoso, que fala que nada da espiritualidade é assim, é por acaso. Teve essa reunião maravilhosa, momentosa, gigantesca, tanto nome que tem aí, que ele anotou só os principais, fora os outros que tinham, fora a mensagem que vinha de Jesus para o Napoleão, para ele não se perder, para ele não atrapalhar, que ele veio nessa missão de não atrapalhar a terceira revelação. A terceira revelação, que ele vinha com esse propósito, para ele não cair de novo na tentação da púrpura, né? Ou seja, do comando, do poder. E aí tá tudo isso. Então isso aqui é como ele diz aqui, todo mundo estava sabendo, né? Quer dizer assim, era... Ele também que ele era uma reencarnação de Júlio César, da expansão territorial. Isso. E lá cita isso. Que... Aí ele solidifica essa postura de conquistador. Isso mesmo. Ou seja, era o assunto do momento no mundo espiritual e quem estava lá tinha que estar sabendo do que estava acontecendo. Saber dessas coisas, né? É uma delícia. Não, que resultados. Cenas do próximo capítulo. É gostoso saber dessa vida espiritual, né? O movimento que a doutrina espírita fez no mundo espiritual. Muito legal, né? Cenas do próximo capítulo, né, meninas? Isso, vamos saber que frutos produzirá. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E
E assim agradecemos nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais esta oportunidade e que Deus nos abençoe e nos permita até o próximo encontro. Que assim seja. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.